A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira. Nesse 15 de outubro, presidente do Adurne, Osvaldo Negrão, reforça a importância dos professores e professoras e reafirma a luta do sindicato pela valorização destes profissionais. Brasil corre risco de ter apagão científico, diz presidente da SBPC. Fórum de Reitores do RN discute cortes no orçamento da ciência. Sérgio Eduardo de Lima Prudente, professor de Psicologia da UFRN, avalia a fragilização da saúde mental dos docentes. Coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso, fala sobre falta de valorização da categoria. Live celebra Dia do Professor e da Professora com show de cristal. Reitor da UFRN deixa mensagem a todos os docentes. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Desde a década de 60, a data de 15 de outubro é reservada à celebração do Dia do Professor e da Professora no Brasil. Hoje, no entanto, os fatos escancaram a urgência de que as comemorações cedam lugar à luta pela valorização daqueles que, nos mais diferentes níveis, atuam formando cidadãos, como destaca o professor Osvaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. Boa tarde, professoras e professores. Hoje, dia 15 de outubro, é um dia importante de comemoração, mas também um importante dia de vigília, de lutas e reflexões. Muitas pessoas irão nos cumprimentar pela data, mas se esquecem que os ataques que essa categoria sofre são permanentes e cada vez mais contundentes. Pela Emenda Constitucional 95, que vem retirando recursos para a educação desde 2017 e que tem a vigência de 20 anos, das reformas trabalhistas e previdenciária, que atacam os direitos dos professores aposentados, dos professores da ativa e inclusive das gerações de professores que estão sendo formadas neste momento. Vivemos fortes ameaças contra a educação pública, laica, gratuita, universal de qualidade e socialmente referenciada. Quando precisamos lutar contra o terraplanismo e a negação da ciência baseada em evidências, percebemos que a afronta ao conhecimento e à figura dos professores será árdua e permanente. As ameaças se materializam na postura do atual governo, que não oferece qualquer perspectiva de negociação quando os professores estão com salários congelados desde 2015. E o próprio ministro da Educação afirma que temos universidades demais e que cortam recursos da ciência, tecnologia e inovação e da saúde em plena pandemia. Temos, portanto, um quadro adverso que nos chama para a luta em defesa das nossas carreiras, da democracia e do nosso Estado brasileiro, que é muito maior do que um governo específico. Mas como já dizia Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Deixo um grande abraço para todos os professores e, em extensão, aos profissionais da educação, técnicos administrativos e estudantes. Viva a educação brasileira! Seu patrono Paulo Freire, que no centenário deve ser sempre lembrado como sinônimo de luta, perseverança e afeto. E já dizia Paulo Freire, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Uma chama de esperança sempre estará presente nos nossos corações, em nome de uma educação inclusiva que traga sonhos e esperanças por um país mais justo. Viva as professoras e professores. Jornal da Educação. Extra Classe. E na data em que homenageia-se os professores e professoras, é importante indagar também sobre o bem-estar desses profissionais. Nesse sentido, e no momento em que a educação enfrenta um dos maiores desafios da história, a pandemia de Covid-19, é possível que o foco da atenção dos professores esteja no bem-estar de seus alunos e nos prejuízos da aprendizagem.
Mas como está a saúde mental dos professores na pandemia? Nunca um evento trouxe tantos impactos para a rotina de tantas pessoas, com reflexos na relação com amigos, com família e, de certo modo, na própria liberdade. Infelizmente, a fragilidade na saúde mental dos professores é algo esperado e justificável em um contexto de crise que afeta a todos. O problema está nos efeitos que essas reações podem causar na saúde, na vida pessoal e profissional dos docentes, como avalia o professor de psicologia da UFRN, Sérgio Eduardo de Lima Prudente, do campus Santa Cruz. A gente vê muitas pesquisas, muitos artigos, né, sobre os impactos na educação, né, que a pandemia provocou. E esses impactos, geralmente, eles são pensados a partir das condições de trabalho, a partir das novas formas de organização pedagógica, né, do material de trabalho, do acesso, né? Bom, isso é algo que é bem divulgado, né? Que é bem discutido e debatido, né? Tem muita gente fazendo isso. As porcentagens, né, de afastamento por motivo de saúde mental, né, que cresceu bastante. Então, eu queria propor uma outra forma, né, de pensar um pouco essa questão dos impactos na saúde mental. Essa forma, ela tem muito mais a ver com uma questão de como a gente entende o sofrimento e de uma política de gestão do sofrimento. E isso nos tira da relação direta entre pandemia e sofrimento do profissional da educação. Óbvio que a pandemia, ela intensificou esse sofrimento, mas ela assim o faz, né? Ela tem esse efeito de intensificação de algo que já estava em processo, ou seja, a pandemia, ela torna extremo uma espécie de racionalidade que já estava sendo colocada em curso antes da própria pandemia. A pandemia, ela tem esse efeito de surpresa que causa essa intensificação, expondo condições de trabalho ruins de uma forma que não dá para disfarçar. E aqui a gente vê toda a questão, né, que inclusive ela extrapola para os alunos sobre o acesso a material, sobre acesso a condições de trabalho, de estudo, né, sobre o próprio professor dispor, através de seus próprios recursos, desse material, né, de doenças, né, de sofrimento, de expressões de sofrimento como ansiedade, burnout, depressão, né, como isso explode, né, com a pandemia. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa: antes da pandemia, pegando o exemplo de uma instituição como a UFRN, a gente tinha 92% de pedidos de afastamento do trabalho eram por motivos de saúde mental. Esses dados, a gente não tem acesso a dados semelhantes, né, se a gente for a instituições particulares. A gente vê políticas de estratégia de enfrentamento a esses problemas, que são políticas de geração de dados para prestação de contas do Tribunal de Contas e etc. Mas essa questão política, só para a gente finalizar, caracterizando como que essa gestão do sofrimento, que é naturalizada nas instituições de ensino, escolas, universidades, né, particulares e públicas, como que essa gestão do sofrimento, ela tem um princípio muito cruel, que é justamente o princípio de esgotamento e esvaziamento, né, do que seria uma cultura institucional
de proteção do trabalhador. Ou seja, quando a gente vai retomar, por exemplo, o pensamento liberal, né, no seu sentido forte do termo, a gente tem um entendimento de que o trabalhador que sofre, ele é um trabalhador que produz menos, ele é um trabalhador que precisa de uma seguridade, precisa de uma previdência, ou seja, precisa de uma proteção. Essa cultura liberal, ela sofre uma mutação, ela sofre uma transformação em que essas leis são revistas, essa lógica é revista, e daí é só a gente ver a reforma da Previdência, das condições do trabalho, a famosa uberização, né? Isso está no mundo, isso é muito evidente, mas isso é radicalizado a um ponto em que a exploração do sofrimento, ela é entendida como algo que aumenta a produção, ela aumenta a produtividade, ou seja, trabalhadores mais ansiosos, eles vão produzir mais. Trabalhadores com medo de adoecer ou que sentem vergonha de adoecer, eles vão continuar trabalhando até o famoso burnout. Tem um aumento de produtividade ocorrido a partir da gestão do sofrimento desses trabalhadores. Quando esses trabalhadores eles quebram, eles param de vez, eles são substituídos porque não temos mais leis de seguridade. Ou seja, todo o ambiente de instabilidade e insegurança laboral é instituído como uma cultura, e isso de maneira geral para todos os campos de trabalho, mas também para os profissionais da educação. Ou seja, os trabalhadores que são responsáveis por um projeto de formação moral, ética do nosso país, eles entram dentro de uma lógica absolutamente indiferente e perversa. Jornal da Educação. Extra Classe. O Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino Superior do Rio Grande do Norte reuniu-se na tarde desta quinta-feira, 14 de outubro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além de receber representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do RN, a Undime, os gestores discutiram sobre os cortes no orçamento da ciência e sobre a atuação das atividades acadêmicas e administrativas. O reitor da UFRN, presidente do grupo, José Daniel Diniz Melo, e o reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo Filho, deram as boas-vindas a Cecília Raquel Maia Leite e Francisco Dantas de Medeiros Neto, que foram empossados recentemente como reitor e vice-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, respectivamente. Em seguida, o reitor Daniel Diniz explicou que o fórum tem o objetivo de discutir questões comuns às 4 instituições públicas de ensino superior do Estado, com o objetivo de criar estratégias e executar ações em benefícios do RN. De forma conjunta, os reitores manifestaram apoio à nota das entidades que compõem o Comitê Executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, publicada em 7 de outubro de 2021, contra a subtração de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para projetos de pesquisa e bolsas. Nesse sentido, os gestores apelaram ainda para o apoio dos parlamentares do RN no sentido de reverter a situação. Educação em pauta. E o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Renato Janine Ribeiro, considera que o corte de mais de 600 milhões de reais que iriam para a ciência é uma escolha política com consequências devastadoras. Sem ciência, o Brasil está fadado ao atraso, segundo ele. Em uma manobra que pegou a comunidade científica de surpresa, o Ministério da Economia provocou um corte drástico em recursos aguardados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Dos 690 milhões de reais
previsto por meio de um projeto de lei, apenas 55,2 milhões foram direcionados para a pasta. A redução foi feita pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, a pedido do Ministério comandado por Paulo Guedes. O montante inicial abasteceria principalmente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que contava com a verba para viabilizar uma nova chamada de projetos, que tinha sido suspensa em 2018 por falta de recursos. Para Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação e atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a decisão do governo ameaça a continuidade da pesquisa no país. Para ele, o Brasil pode estar diante de um apagão científico. Numa carta voltada aos parlamentares, a SBPC e as demais entidades que compõem a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento classificam o corte de uma afronta e fazem um apelo para que os políticos revertam a decisão. Depois do intervalo, 15 de outubro também é dia de reflexão. Coordenadora-geral do CINT, professora Fátima Cardoso, avalia falta de valorização da categoria. Live celebra Dia do Professor e Professora com show de cristal. E ainda, reitor da UFRN deixa mensagem a todos os professores e professoras. Os detalhes você confere logo a seguir. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. No bloco anterior, falamos em saúde mental, bem-estar dos professores. Mas o momento atual não é dos melhores também no quesito valorização. Segundo a coordenadora-geral do CINT-RN, professora Fátima Cardoso, falta reconhecimento por parte dos gestores públicos para com a categoria. Hoje é um dia bem particular para nós, que é o dia do professor, o dia da professora. É um dia de muita reflexão, né? Um dia onde nós que fazemos a educação, nós estamos sempre fazendo um relato e, ao mesmo tempo, uma cobrança em razão da valorização profissional que passa, né, não só por uma política de financiamento da educação, mas hoje, sobretudo, passa pelo reconhecimento que os gestores públicos devem ter. E nós não vivemos um momento muito bom, porque o governo Bolsonaro ele vem tentando a todo custo a fazer com que seja aprovado no Congresso, no Senado, emendas à Constituição que estão retirando os direitos que nós adquirimos com lutas ao longo dos anos, que vem trazendo insegurança jurídica para a nossa carreira, que é o principal, vamos dizer assim, é o principal motor que dá a valorização profissional. E por isso que eu digo que é um momento de reflexão, porque apesar de todos esses ataques
que a gente vem sofrendo, ainda temos a capacidade de reagir. E é muito bonito você ver no Dia da Criança os professores, as professoras se transformarem em verdadeiros atores, atrizes, intérprete de cenas heróicas para trazer a sua criança, estudante, todo um cenário de imaginação, de invenções. Ver o professor, nesse momento que está em sala de aula, dando o seu melhor para um Enem que se aproxima, ver o professor, a professora que trabalhou durante quase 2 anos em condições precárias, mas dando as suas aulas remotas, mesmo investindo pessoalmente. E isso é o que leva mesmo para a sociedade, a certeza de que neste dia nós temos mesmo que cobrar educação pública de qualidade social, cobrar a valorização dos professores, das professoras, dos pedagogos, de todos aqueles que fazem a educação. Por isso que a marca do 15 de outubro, ainda que venha com anúncios de governantes locais positivos, mas a política nacional, ela determina os rumos que a gente precisa ter. E no município de Natal, nós não temos a comemorar, porque o prefeito vem nos negando a atualização do nosso piso salarial desde 2020. Mesmo assim, em nome do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, nós queremos abraçar todos os educadores, educadoras e dizer que todas as adversidades são pautadas, mas nós não deixamos de enfrentá-las, de lutar e resistir. Um grande abraço, meus colegas e minhas colegas. Agenda da Educação. E aqui vai uma excelente dica para comemorar esse 15 de outubro. Uma live promovida pelo SINT-RN vai celebrar o Dia do Professor e da Professora com um show da cantora e compositora potiguar Cristal. A live acontece a partir das 7 horas da noite nos canais do YouTube, Facebook e Instagram do SINT-RN. Na ocasião, os internautas poderão participar publicando selfies nas suas redes sociais durante a live e marcando o SINT com a hashtag Dia do Professor SINT-RN. Jornal da Educação. Extra Classe. E para encerrar o Jornal da Educação desta sexta-feira, 15 de outubro, Dia do Professor, vamos ouvir a mensagem que o reitor da UFRN, José Daniel Diniz, enviou ao Jornal da Educação, parabenizando os docentes pela data. O Dia do Professor é uma data em homenagem aos profissionais que têm compromisso com a formação de cidadãos conscientes de seu papel social por meio da construção de espaços de aprendizagem. Além da celebração, o momento também nos leva a refletir sobre o papel que o professor desempenha em prol de uma sociedade mais justa, bem como sobre as condições necessárias para o exercício desse ofício. Nesse sentido, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quero dirigir meus cumprimentos aos colegas que fazem parte da nossa UFRN, além das demais instituições de ensino do país. Parabéns! Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado?
Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.